Tá aí, meus queridos. Na aula passada eu acho que eu mostrei para vocês as estruturas do olho humano, certo? Então, para não perder tempo aí, eu já aproveitei, já montei de novo o olho humano ali, mostrei, botei as principais estruturas: globo ocular, não denominei, córnea, pupila, aquela partezinha que permite entrada de luz para dentro do olho, humor vítreo, porque lembra vidro, retina, onde a imagem deve se formar para tu enxergar com nitidez, cristalino, conectado aos músculos ciliares. E importante é a gente entender que quando eu olho um objeto distante, o cristalino tem que ficar retinho, e quando eu olho de perto, o cristalino tem que ficar curvo. Eu queria que tu entendesse o porquê disso. Se tu entender o porquê disso, vai ficar fácil entender as correções dos defeitos da visão humana. De um objeto saem infinitos raios de luz, lembra? Então tem luz batendo em ti, está espirrando luz para todo que é lado. Quando eu estou olhando alguém mais de perto, raios de luz que são levemente divergentes podem entrar pela minha pupila. Mas quando eu olho alguém de longe, os raios que saem dessa pessoa e vêm em direção ao meu olho divergindo, eles já vão ter divergido demais para poder penetrar no meu olho. Então, quando eu olho alguém de longe, um objeto distante, aquele prédio lá longe, se eu enxergo ele, a luz daquele objeto que penetrou na minha pupila, os raios têm que chegar quase paralelos para poder penetrar nessa regiãozinha aparentemente escura do olho. Se os raios vindos daquele prédio distante estivessem divergindo, ao chegar em mim, os raios já teriam divergido tanto que um raio vai passar debaixo do meu pé, o outro vai passar por cima da minha cabeça, não vai poder penetrar no meu olho. Quando eu olho de perto, os raios que estão divergindo, alguns ainda podem penetrar no meu olho, mas quando eu olho de longe, não. Então eu gostaria que tu entendesse que ao olhar de perto, alguma luz que penetra no olho ainda é levemente divergente. Quando eu olho de longe, não. Quando eu olho de longe, a luz que penetra no meu olho já é praticamente paralela aos raios de luz que chegam. Por isso, quando eu olho de longe, só a córnea do olho humano já é convergente, está vendo? Ela é uma lente de bordos finos. Então só a córnea já é o suficiente para convergir a luz e fazer a imagem se formar na retina. Por isso que ao olhar de longe, meu cristalino está retinho, esticadinho. Mas quando eu vou olhar de perto, para que esses raios que penetram no meu olho divergindo, convirjam e se encontrem na retina, aí o cristalino tem que se curvar para aumentar a sua convergência. Então olho de perto, olho de longe, olho de perto, olho de longe, o cristalino automaticamente muda de posição. Tu não precisa fazer um esforço, né, para isso acontecer, é automático. Se tu entender isso, tudo vai ficar mais fácil, a continuação vai ficar mais fácil. Coloquei aqui um formulário só de ótica, para tu ver, né, como já está razoável o nosso formulário de ótica. Não se esqueçam do recadinho que colocaram aqui para vocês. E vamos lá, quero fazer duas questões antes de começar a estudar um pouco melhor esse olho humano. A primeira era 20, 21. Obrigado. Página 153, questão 21. Um objeto real colocado entre o centro e o foco de uma lente convergente produzirá uma imagem. Então, peraí, lente convergente a gente representa dessa maneira: eixo óptico, foco, ponto antiprincipal, foco, ponto antiprincipal, foco imagem, ponto principal imagem, foco objeto, ponto principal objeto. Ele colocou o objeto entre o centro e o foco. Centro da lente é aquele ali, o centro óptico, e aqui está o foco. É isso que é colocar o objeto entre o centro e o foco. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Como os raios refratados estão se afastando, a gente faz o prolongamento, onde os raios se encontram, onde os prolongamentos se encontram, forma a imagem. A imagem ficou virtual por ser feita em prolongamento, direita por estar virada a cabeça para cima e maior. Então a imagem é virtual, ampliada e direita, letra D. Show de bola. Teve uma colega que pediu a questão do olho. Qual era aquela questão? Uma questãozinha que tem a ver com o que a gente vai começar a estudar agora. E eu acho que era bacana eu poder fazer essa questão. Era a parte final do
Obrigado, gente. O colega pediu ali na hora da saída, mas eu queria poder dividir com vocês também. Então, lá na página 220, o exercício 245 ele é bem legal. Ele faz lá, né, uma estruturinha lá mostrando mais ou menos como é que é o olho humano, faz a córnea, aí aqui está o cristalino, aqui assim, cristalino, e aqui é que estaria a retina. E aqui tem os nervos ópticos, né, saindo aqui bem bonitinho. A figura mostra um corte do globo ocular humano e indica a córnea, o cristalino e a retina. Ele mostra ali que a córnea e o cristalino estão bem próximos um do outro. Se a distância da retina ao sistema córnea cristalina é 2,5 centímetros, está me dizendo que daqui até ali é 2,5 centímetros. Qual é a vergência do sistema? Qual é a vergência do sistema? Quando a pessoa vê nitidamente um objeto que está a 25 centímetros de seus olhos. Então, tu vê, tem um objeto e esse objeto está a 25 centímetros do olho da pessoa. Ele quer saber qual é a vergência. Nós temos uma fórmula que relaciona, né, a distância focal, a posição do objeto e a posição da imagem. Vergência é o inverso da distância focal, então é isso que está querendo ele, que é a vergência. Qual é a posição do objeto? O objeto está a 25 centímetros do olho, das lentes. Então a posição do objeto, em vez de 25 centímetros, eu vou colocar 0,25 metros, dividir por 100. A imagem, para o cara poder ver nitidamente, a imagem tem que se formar bem na retina. E ela é feita de luz, ela é real. Então a imagem vai ter que se formar bem na retina. Então a posição da imagem é justamente os 2,5 centímetros. Que eu escreverei 0,025 metros, dividir por 100. Logo a vergência ficou 4 mais 40, a vergência ficou 44 dióptria. Imagina um óculos de 44 graus. Que olho, né, cara? Tu vê bem realista essa questão. Quando tu olha um objeto a 25 centímetros, um pouco mais que meu pau, né? Que assim, ó, eu estou lendo, ó, não removo o cartucho caso aí vezes eu tenha. Caramba, nessa hora o meu sistema córnea cristalino tem que fazer uma convergência de 44 dióptria, 44 graus. Porra, que lente foda, né? Se tu pede pro teu oftalmo fazer um óculos de 44 graus, ele vai rir da tua cara. Até porque o óculos teria que ser tão espesso que não passaria a luz adequadamente por ele. Por isso que um grau muito grande de miopia ou hipermetropia, tu não vai conseguir fazer um óculos para curar a pessoa. Porque a lente seria tão garrafal, tão espessa, que a luz não passaria por ela com qualidade suficiente para gerar uma imagem nítida. Cara, é incrível como o nosso sistema óptico funciona bem, né? Então, uma questão que era legal, porque embora fosse uma questão só de usar a equação dos pontos conjugados de Gauss, tu te tocar que a distância do objeto até o olho era o P, e que a distância da retina até o sistema de lentes era o P', é o que deixava a questão bem legal. Show de bola. Isso aí, meus queridos. Chegou o momento, então, de a gente começar a enxergar quais são as características do olho humano sadio, que é chamado olho emétrope, e descobrir quais são os problemas que podem acometer esse olho e como corrigir esses problemas. Então, antes de eu mudar a posição aqui da câmera, olho humano emétrope. Emétrope, normal, sem defeitos. O olho humano emétrope teria essas características todas aí, né? Ele possui duas características muito importantes de tu lembrar. O que a gente chama de ponto próximo, que é a menor distância que o olho pode enxergar. Essa distância é justamente os 25 centímetros que a questão abordou ali. Quando o cara me falou isso, eu estava lá no terceirão e ele falou essa para mim, né? Eu na hora peguei a minha apostila, peguei a minha apostila e encostei no olho. E pensei, não, estou enxergando. E aí eu não entendi porque ele falava que o olho emétrope é 25 centímetros. Isso quer dizer que até 25 centímetros de distância, tu é considerado sadio. Agora, se tu
Assim é mais confortável. Mas então não te espanta se tu enxergar a menos de 25 centímetros. Ah, mas vale lembrar que o míope ele enxerga melhor de perto do que uma pessoa normal. O cara que é míope, tira o óculos, ele bota aqui assim, eu estou enxergando. Nós já vamos entender por que o míope é um ninja para enxergar de perto. Certo? Ponto próximo é a menor distância que o olho considerado sadio enxerga. Pessoas mais jovens ou pessoas míopes podem conseguir bater essa distância sem grandes dificuldades. Se tu é um cara que trabalha com alguma profissão que exige minúcia, sei lá, solda placas minúsculas, ou trabalha numa linha de produção que tem que encaixar pecinhas muito pequenas, é provável que tu indo no teu oftalmologista e falando para ele com o que tu trabalha, ele faça um óculos para te enxergar 10 centímetros. Então não tem nenhum absurdo, tá? Ah não, quando tu for trabalhar, então tu usa esse óculos, aí tu bota esse óculos, porra, estou enxergando a 10 centímetros. Não tem nenhum absurdo isso. Mas para o dia a dia de uma pessoa seria desnecessário fazer um óculos para enxergar 10 centímetros, sendo que 25 centímetros é uma distância confortável para enxergar. Ponto remoto. Ponto remoto é a distância, é a maior distância que o olho sadio enxerga. Quando meu professor me disse que era o infinito, eu fiquei puto. Quando eu digo que o ponto remoto do olho sadio é o infinito, não quer dizer que tu vai olhar para uma montanha distante e ver a lebre caminhando na montanha. Não estou dizendo que tem um zoom no teu olho. Eu estou dizendo que tu olha para a montanha e vê, pô, que bonito o sol batendo na montanha. Tu não vê o morrão, tu vê a montanha. Quando tu olha para a lua, cara, tu vê as marcas na superfície da lua. Tu não vê as crateras com nitidez, mas tu vê, pô, tem as marcas, tem as manchinhas lá. E a lua está lá na PQP. Então é natural, é aceitável dizer que o olho sadio enxerga no infinito. Sem problema. Sem zoom, por favor. Eu digo isso porque tem animais que têm um zoom foda no olho. Tá? Uma águia, ela consegue enxergar um rato a 4 km de distância. Um rato, porra, a 4 km. Ah, o ratinho, bora o ratinho. Então tu vê, é uma coisa diferente, né? Ela enxerga no infinito com zoom. É outra história. Aqui não, aqui é sem zoom. Porém, podem surgir alguns probleminhas no olho, né? Que vai alterar essas características. E aí nós precisamos aprender a corrigir esses defeitinhos. Vou apagar esses 2 probleminhas mais simples aqui, para a gente começar a estudar os defeitos da visão. As ametropias, para ficar chique, né? Aí fica chique. Ametropias. Uma ametropia que é tranquila de a gente começar a estudar e que todos nós teremos sem exceção é a presbiopia. Depois que teu cristalino está prestando lá 60 anos de bom serviço, chega uma hora que ele já não curva mais direito. Olhar de longe não vai ser problema. Agora olhar de perto, quando o cristalino precisa se curvar mais, vai ser um problema. Essa ametropia é chamada presbiopia. Presbiopia popularmente chamada de vista cansada. O sintoma é dificuldade para ver objetos próximos. A causa é o enrijecimento do cristalino, ou o cristalino perde flexibilidade. E já que o cristalino tem que ficar bem curvo para ser convergente e fazer a luz que vem de perto, divergindo, penetrar no olho e convergir na retina, encontrar na retina, então a correção, a cura, é uma lente que vai ajudar o cristalino a ser convergente. Eu já vou te ensinar a calcular, tá? Essa cura. Por enquanto vamos fazer qualitativamente o estudo, depois a gente faz quantitativamente. Presbiopia, tem que saber qual é o sintoma, qual é a causa e qual é a correção. Uma outra doença, uma outra ametropia que vai ter o mesmo sintoma e
a mesma correção, porém com uma causa diferente, é quando o sujeito tem um globo ocular encurtado, chamado de hipermetropia. Hipermetropia. Então, por exemplo, um cara com hipermetropia, a retina dele estaria mais à frente do que deveria. Então, né, a retina fica aqui assim, um pouco mais à frente. Aqui eu estou exagerando. Um cara que tem essa distância da posição normal da retina, ele é cego, né? 253 graus de hipermetropia, é incorrigível. Quando a gente fala que o cara tem lá 1 grau, 2 graus de hipermetropia, é porque é menos de 1 milímetro às vezes que a retina está na posição errada, um pouco mais para frente do que deveria estar. Então, hipermetropia é o globo, o sintoma é o mesmo. Popularmente difícil ver de perto. Só que a causa é outra. É globo ocular encurtado, globo ocular curto ou encurtado. Então a retina está um pouco à frente de onde deveria estar. Já que a retina está à frente de onde deveria estar, o olho todo foi projetado para formar a imagem lá atrás. Mas já que a retina está na frente, eu vou ter que trazer a imagem um pouco mais para frente. Então eu vou ter que fazer a luz convergir um pouco mais. Então eu posso colocar uma lente convergente na frente desse olho. A correção é a mesma. Lente convergente. O oposto da hipermetropia seria a miopia. A miopia tem então um sintoma oposto, difícil ver objetos distantes. Difícil ver objetos distantes. A causa é justamente o oposto da hipermetropia, globo ocular alongado. Se o globo ocular é alongado, a retina vai estar mais atrás de onde deveria. E já que a imagem
vou ter que tentar desfazer aquela deformidade. Claro, o laser, né, em algumas situações é possível, tu vai lá e apara aquelas deformidades com laser, mas na maioria dos casos a gente usa uma lente cilíndrica. Lente cilíndrica. Como assim, professor? Lente cilíndrica? Quer dizer que ela não tem nem bordos finos nem bordos grossos, elas têm as faces paralelas dessa lente, como se fosse um pequeno cilindro de luz, olhando de lado, né, tu veria algo assim, certo? Ou para ficar mais bonitinho, então, ó. Meu Deus, o que é isso? Então, é uma lente cilíndrica, quer dizer que ela não tem nem bordos finos nem bordos grossos. Mas, pô, aí vai ser equivalente olhar para uma janela, lente de faces paralelas, não nem aumenta nem diminui a imagem. Como é que eu vou corrigir então o problema do cara? Eu vou fazer uma lente cilíndrica que tem os defeitos no sentido oposto do que o olho do cara tem. Já que a córnea dele tem aquele probleminha ali, eu vou lá e faço o contrário na lente. Assim, quando a luz passar pela lente e pela defeito da córnea, é como se a córnea não tivesse aquele defeito. Então, observem que medir e corrigir o astigmatismo, ele é muito mais delicado. Por isso que duas pessoas que têm o mesmo grau de miopia, pode trocar o óculos, vai bater na tampa. Ah, que bom teu óculos, ah, legal. Mesmo grau de hipermetropia ou de presbiopia, troca de óculos, não tem problema nenhum. Uf, é o mesmo óculos. Na verdade é o mesmo óculos. Agora, dois caras com astigmatismo, quase impossível tu trocar de óculos. Ah, o meu também funcionou, tu é igual, deixa eu ver. Caramba, é igual. É loteria. Porque dificilmente, né, a deformidadezinha na córnea de um cara vai ser igual a deformidadezinha na córnea do outro. Então observem que o astigmatismo é um problema mais delicado de se corrigir, porque a lente não é nem convergente nem divergente, é uma lente de faces paralelas chamada cilíndrica, e ela vai ser esculpida com o defeito oposto do olho, digamos assim. Assim, quando a luz passar pela lente e pelo olho, ela vai chegar na retina sem sofrer desvios e a imagem vai voltar a ser nítida. O objetivo dessa parte da aula não é fazer um tratado sobre o olho humano ou sobre a biologia do olho humano, é mostrar quais problemas do olho humano podem ser corrigidos pelo uso de lente, ou seja, começando o problema pela física. Mas não custa comentar outra, pelo menos mais um defeito aqui clássico, que é o estrabismo. Estrabismo, o sintoma é ou ter uma região escura entre os olhos, porque o eixo de visão dos olhos é divergente, um olho para um lado, outro para o outro, popularmente vesgo, né? Pode ser divergente, e aí como tu deve perceber, né, cara, tem uma parte da tua visão que é oriunda tanto do olho quanto do outro. Por exemplo, a minha câmera, eu estou olhando para a câmera com o olho esquerdo e com o olho direito, então eu abro os dois olhos e eu vejo uma câmera só. Como pode isso? Câmera, uma única câmera, que merda é essa? É porque na verdade as imagens estão tão perfeitamente sobrepostas que não ocorre a duplicidade daquele objeto. A TV, aquela caixa de som, eu só vejo com esse olho, eu não vejo aquela caixa de som, lá está uma caixa de som. Aquela janela, eu só vejo com esse olho eu não vejo janela, e uma janela só. Agora a câmera eu vejo com os dois olhos, uma câmera só. Nossa, como está perfeitamente sobreposta, né, a imagem oriunda de um olho e a imagem oriunda do outro. Se o estrabismo é divergente, não vai ter essa sobreposição perfeita das imagens. Então vai ter uma região ali que tu não consegue enxergar olhando de frente, ou tu tem que te virar assim, ou tu te vira assim para enxergar. E isso causa um problema social grave. Quando tu está conversando com as pessoas, tu não sabe se a pessoa está te olhando ou está olhando para o cara do lado. Tu imagina um cara que tem esse problema, um cara que está no dia a dia sofrendo uma consequência grave de não poder olhar as pessoas no olho direito. Isso é um problema grave. Outra situação é o estrabismo convergente. Quando o estrabismo é convergente, vai ocorrer uma sobreposição das imagens, e aí tu vai ver duas câmeras aqui no meio. E aí quando tu quer olhar aquele objeto que está duplicado, tu vai te posicionar numa posição tal que ele fique único. Isso é terrível. Como é que a gente vai corrigir? Então o sintoma é as imagens dos olhos, né, não estarem perfeitamente sobrepostas.
visão não paralelos. E qual é a correção? Em situações mais extremas, a operação é uma opção. Eles vão lá, recortam os músculos, cortam os músculos que agarram o globo ocular, colocam o globo ocular na posição adequada e costuram os músculos de novo. O problema é que na cicatrização de tecido muscular, às vezes acontece uma contração maior, né? Então não é garantia de que o olho costurado na nova posição vai ficar na posição adequada quando o músculo cicatrizar, então pode até piorar. Então é um tipo de cirurgia que só faz em último caso. E a correção do ponto de vista físico também não é muito adequado, não é o bicho, porque são lentes prismáticas. Ou seja, uma lente bem mais espessa, né? Que vai fazer a luz chegar reta e entrar adequada no olho, né? Vai desviar a luz para poder penetrar no olho. Prismática, lentes prismáticas. Lentes prismáticas. Falou tudo então agora? De jeito nenhum, cara. Tem catarata. Né? O cara que tem catarata, por exemplo, ela pode ser congênita de nascença e o bebê pode nunca, né, chegar a enxergar. Pode ser uma catarata adquirida, né? Raios ultravioletas estão batendo na tua córnea e vai dando uma magoadinha na córnea. A córnea vai ficando opaca e aí não vai deixando a luz penetrar no olho. E é uma cirurgia ambulatorial. Tu vai no ambulatório, pega um cara bom de bisturi, né? O cara vai lá e tira uma fatiazinha bem fina na córnea, bem fininha, pronto, já sai enxergando. É uma mágica, né? O cara estava lá com seus 70 e poucos anos, 80 anos, final de tarde já não enxergava mais nada, esbarrava umas coisas dentro de casa, tô ficando ruim da vista. Vai no ambulatório, um dia faz um olho, no outro dia faz o outro, 2 dias depois, meu Deus, a vida voltou a ser colorida, a luz voltou a penetrar no olho, é mágico. Então, né, fatiazinha de córnea, ele tira um pedacinho fininho da córnea, tá novo. Vale lembrar que tudo transplanta a córnea, né? Tua córnea deu pau, começou a morrer, tua córnea começou a ficar opaca, mas não só a casquinha final dela, ela toda, não dá para tirar uma casquinha, então tem que arrancar a córnea toda. Morreu o sujeito, mas o olho dele tá bom ainda. Vai o cara lá, fatia a córnea dele, bota no líquido, te leva até onde tu tá, corta a tua córnea fora, bota a córnea do morto no vivente, costura e deu. Toma remédio para sempre, né, para não rejeitar a tua córnea, que vai ser um corpo estranho, né, que é um material genético diferente do teu, né. Tem um amigo que fez um transplante de córnea nos 2 olhos. E até hoje, né, não é perfeita a visão dele, mas ele recuperou boa parte da visão. Inacreditável, né, cara? Se bem que transplante de coração, córnea deve ser uma piada. Certo? Imagina, arranca o coração do sujeito e instala em outra pessoa. Às vezes eu vi no Facebook uma cirurgia de transplante de coração completa, inacreditável a capacidade do meu. O ser humano é um bicho muito doentio. Então, catarata física acaba não tratando muito desse assunto, é mais para biologia. Poderíamos falar ainda glaucoma ocular, né? Uma das doenças que dizem que tem a maior dor que existe, né? Tem casos históricos da pessoa arrancar o próprio olho de tanta dor. Imagina, cara, tá com uma dor tão terrível que tu mete a mão e arranca teu próprio olho, né? Glaucoma ocular. E tem uma série de outras doenças aí que podem acometer o olho humano, mas que a física não estuda porque não é corrigido do ponto de vista físico, usando uma lente. E tá bom já de doença, né? Pela madrugada. Mas o mais chato dessa parte, eu acho, é tu aprender a calcular. Que tipo de teste que eu faço com um cara que é hipermétrope no oftalmologista? Como é que o oftalmomédico qual é o tamanho da minha doença e que lente que ele vai mandar o construtor de lentes fabricar? Como é que faz esse tipo de coisa? Isso é que é a parte mais delicada que eu vou fazer agora com vocês. Vou te mostrar como é que a gente calcula a avergência de uma lente para curar presbiopia ou hipermetropia, que é o mesmo teste que se faz, a mesma maneira de pensar. E como é que se calcula o grau de uma lente para resolver o problema do míope. Essa parte aí é a parte mais desafiadora, digamos. Né? Não teve muito cálculo até agora, era mais teoria. Vamos então avançar um pouquinho. Hoje eles estão trocando cristalino, tá? Hoje o cara vai lá, abre teu olho, tira aquela lente que está atrás da córnea, bota uma artificial no lugar, amarra nos músculos ciliares e a coisa volta a funcionar. É uma coisa assustadora, né? A minha avó, antes de falecer, ela trocou os 2 cristalinos. E eu dei aula para o primeiro cara que trocou cristalino em Santa Catarina, um gurizão. Primeiro jovem que trocou cristalino. Eu lembro que quando eu dava aula para ele, eu via um brilho diferente no olho dele, né? E não quis comentar. Porque se tu tira uma foto de uma criança e o olho dela sai com um brilho diferente, tens que ir correndo para o oftalmo investigar aquilo. Pode ser um tumorzinho no olho.
e se tu pega cedo, tu corrige isso e não tem problema. Se tu te atrasa, a criança pode até morrer por causa dessa porra desse tumor no olho. Então eu fiquei meio cabreiro, né? O colégio onde eu trabalhava era um colégio top, tinha médico no colégio, essas coisas meio doentias, dos riquinhos lá de Florianópolis. E aí então eu não fiquei preocupado, imaginei, alguém já viu isso, já foi investigado, né? Aí eu tava dando aula de ótica pro guri, o guri se manifestou. Ele, professor, trocaram o meu cristalino. Eu, né? Eu duvidei, né? Não é possível, não sei dessa de trocar cristalino. Mas ele foi tão ferrosímil, né? Não, eu fui o primeiro do estado que trocou cristalino. Eu, não é possível. Aí fui investigar e realmente, né? Isso faz o quê? Faz uns 8 anos isso? E aí então hoje já é corriqueiro tu tocar cristalino, tu vê? Hoje tu toca cristalino quase como quem troca de lente de contato. Certo? Então pode existir essa possibilidade de trocar cristalino. Mas não, hoje nós vamos corrigir esses defeitos usando lentes. Vamos descobrir como. Sempre aquele cantinho.